para podermos passar mais um sábado de manhã, não é? Uma chamada de mentalidade para vocês com muita informação e muito conteúdo, ok? Nós temos falado sobre coisas super importantes nas nossas últimas chamadas. Nós falámos já sobre aquilo que é a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos. Já falámos sobre os básicos da nossa vida que nós temos de masterizar para conseguirmos estar, obviamente, numa posição melhor, daí para diante, ok? Para conseguirmos realmente masterizar cada área da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre outra coisa que é super importante. Eu tenho falado sobre isto com algumas pessoas ao longo destas semanas, ainda onde tive uma grande chamada com duas mulheres incríveis do nosso negócio também. Tivemos a conversar bastante e houve algo que realmente foi o foco da nossa conversa, não é? Que é, ok, a nossa mente, a forma como nós pensamos, a forma como nós vemos as coisas, a forma como tudo se desenvolve, porque aqui vai automaticamente passar para a nossa realidade, não é? Os nossos pensamentos ditam a nossa realidade. E foi muito à base desta conversa, foi muito à base de todo este discurso. E tendo em conta que nós falámos sobre isto, eu resolvi, ok, por que não trazermos hoje para aqui para a nossa chamada tudo aquilo que tem a ver com a mentalidade. Então, hoje o nosso tema é sucesso começa na mente, ok? Então, eu vou partilhar, obviamente, aqui o meu ecrã para vos poder mostrar o nosso PowerPoint de hoje, não é? Porque todos os dias nós temos aqui um PowerPoint bonito para estarmos aqui a poder seguir algumas informações em conjunto e vocês devem conseguir ver o PowerPoint agora. Digam-me só aqui no chat se vocês conseguem ver aquilo que eu estou a partilhar agora. Se conseguirem, coloquem ou eu ou alguma coisa deste género, só para garantir que vocês conseguem ver tudo da melhor maneira possível. Perfeito, ok. Então, literalmente, hoje, sucesso começa na mente. Quem acredita, conquista. E muitas vezes nós falamos sobre, ok, a mentalidade que devemos ter, muitas vezes nós falamos sobre que devemos acreditar naquilo que vai ser bom para a nossa vida e realmente que devemos mudar a nossa mentalidade. E isto é tudo muito giro, mas muitas vezes nós somos consumidos por um medo, não é? Muitas vezes nós somos consumidos porque nós temos de alguma maneira medo ou receio do estereótipo exterior. Nós vamos ter medo ou receio de começar algo novo porque como é que a nossa família vai reagir? Nós vamos ter medo porque, ok, a minha amiga vai me julgar. E tudo isto é super interessante, mas se nós pensarmos especificamente sobre isto, isto é nada mais, nada menos do que pequenas ilusões da nossa mente que realmente nos fazem crer em algo que não é real. Então, antes de nós começarmos a partilhar realmente este PowerPoint e eu falar para vocês, eu quero começar esta chamada por partilhar com vocês um vídeo que mudou tudo para mim há alguns anos atrás. É um vídeo rápido, tem cerca de 3 minutos, mas é feito por uma das maiores pessoas, das melhores pessoas que eu conheço dentro da indústria de network marketing, do sucesso, daquilo que é ser empreendedor. Hoje em dia já tem 34 anos, mas na altura ele começou como um jovem empreendedor e muita gente olhava para ele de uma forma diferente porque era anteriormente uma ideia de que só pessoas mais velhas é que conseguiam ter sucesso. E ele veio quebrar essa crença. Então, literalmente, ele começou a empreender com network marketing, com tudo aquilo que é o digital, na altura, a partir de produtos e tudo isso. E ele começou realmente a construir uma coisa de loucos, uma carreira de loucos. Ele conseguiu alcançar rendimentos absurdos no seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na empresa onde esteve. E hoje em dia ele é conhecido internacionalmente. O nome dele é Alex Merton. E ele tem um vídeo pequeno, mas que explica em algumas palavras aquilo que nós estamos aqui a falar agora. O medo, ok? Eu vou partilhar este vídeo para que todos juntos o possamos ver. E a partir daí vamos realmente começar então a partilhar aqui o meu PowerPoint para vocês. Então, eu vou. Já tenho aqui o vídeo aberto e tudo, portanto vou literalmente colocá-lo aqui. E digam, por favor, se vão conseguir ver aquilo que eu vou estar a partilhar agora. O som está a partilhar também. Digam, por favor, se conseguem ver bem o meu ecrã e se vão ouvir tudo na perfeição, ok? Conseguem ver? Perfect. Bora. 99% of the things that we're scared of or we fear, right? Fear, FEAR, is false evidence appearing real. These things aren't even real. And a lot of young entrepreneurs. Não conseguem ouvir, pessoal? A legenda, ok. Conseguem ouvir, mas pediram-nos legenda. Ok, então vou colocar a legenda. Faz sentido porque toda a gente aqui percebe super bem inglês. Dê-me um bocadinho. Traduzir automaticamente. Vou colocar aqui para português. Português. Português de Portugal.
Perfect. Então vou voltar ao início, pessoal, para colocar aqui para toda a gente. Let's go. 99% of the things that we're scared of or we fear, right? Fear, FEAR, is false evidence appearing real. These things aren't even real. And a lot of young entrepreneurs, middle-aged entrepreneurs, age is just a man-made creation, right? So I would say that you got to, in order to stop being afraid, is for me, I'm motivated sometimes by what happens if I don't make it. What does life look like if I don't take that first step? Because a famous Chinese philosopher once said, "The journey of 1,000 miles begins with one single step." So it's you waking up every day and taking that step. It's you waking up every day and prospecting 10 people. It's you waking up every day and doing presentations. It's you waking up every day with the mentality that you could get told no 55 times in a row, but you understand the game, and the 56th person could be a Chris Derrick. Or the 56th person, I see Jerome Clara's on here, could be a Jerome Clara. Right? When I got started at 21, nobody believed in me. Nobody wanted to do what I was doing. I didn't really even understand what I was doing, but I was excited about the potential and upside of being my own boss and one day being able to write my own check because I control my own income. So a lot of you on this call, if you're not hitting it out of the park yet, you guys got to understand that it takes time. How long do people go to school to go be a doctor? So if people can go to school for 4 years, 8 years in med school, or go be an attorney, or go be an engineer, you got to give entrepreneurship some time. So I would tell everybody on this call, number one, ask yourself, what am I scared of? Like, oh, I don't want to take the first step. Why? What are you nervous about? You're afraid of your uncle's gonna make fun of you at the Thanksgiving table about you having this little side business, or someone in your family is just gonna attack you verbally because you're trying to do something different. You got to have a little bit of perspective and understand. Ask yourself, hey, why am I truly scared, and am I gonna let that hold me back from actually taking advantage of a once-in-a-lifetime financial vehicle where I can literally change my entire life? That's what I would say. Pessoal, eu disse-vos que o vídeo era curto, mas a realidade é que este vídeo mostra em alguns minutos aquilo que realmente muitas vezes nós sentimos. Muitas vezes nós sentimos que, ok, eu tenho receio de poder falar à minha família, eu tenho receio de realmente dar este passo porque é uma coisa diferente, digamos assim. Simplesmente é diferente porque a nossa sociedade ainda não está habituada a sair daquilo que é o dito normal, não é? Porque todos nós somos ensinados da mesma maneira. Então, na verdade, não somos nós que somos errados ou que estamos errados, é simplesmente a sociedade que tem uma forma diferente de olhar para as coisas e que simplesmente foi habituada a ensinar toda a gente a partir da escola que nós devemos estudar, ter boas notas e arranjar um trabalho tradicional. Então, se nós pensarmos desta perspectiva e se nós pensarmos, ok, mesmo que eu esteja disposto a realmente não ser bem aceito durante um certo tempo pela sociedade à minha volta, mas mais tarde eu saber que vou vencer e que realmente as coisas vão ser completamente diferentes, compensa ou não? Compensa, independentemente daquilo que me possam dizer, aquilo que eu vou conseguir um dia alcançar e realmente mudar a minha realidade, compensa ou não? E se tu sentes que compensa, parabéns, porque tu estás literalmente no caminho certo para fazer as coisas acontecer para ti. E agora, voltando aqui um bocadinho ao meu PowerPoint, ok? Eu vou partilhá-lo agora aqui de volta. E vamos então começar, depois de já termos visto este vídeo, depois de já termos percebido um bocadinho a ideia da chamada de hoje, vamos então começar a perceber um bocadinho mais além, ok? Portanto, ok, sucesso começa na mente, quem acredita conquista. Então, aquilo que eu te quero dizer em primeiro lugar, e tal como o Alex Martin acabou de dizer, é que fear, medo, é nada mais do que uma false evidence appearing real. Ou seja, é uma evidência que na verdade é falsa, ok? Que na realidade não é tão relevante assim, que parece real para nós, e é isso que muitas vezes nos faz estar num ponto diferente. Muitas vezes aquele medo de sermos julgados, o medo de ser gozado, excluído, o que quer que seja, apodera-se tanto de nós que nos faz realmente deixar algo que nós queremos muito de lado, a um ponto de muitas vezes nós simplesmente deixarmos a vida andar e não pormos aquilo em prática. Tantas vezes eu me senti assim, tantas vezes eu senti que se calhar ao começar um negócio diferente iria fazer-me ser excluída de alguns grupos de supostamente amigos, e sabes que mais? Ainda bem que isso foi dessa forma, porque se calhar se eu não tivesse dado este passo, se calhar se eu não tivesse realmente sentido o valor da rejeição,
eu nunca tinha realmente conseguido vencer a um certo nível. Talvez eu achava que eu tinha certos amigos que eram meus amigos, mas será que eram assim tanto? Porque eles não aceitaram que eu simplesmente estava a fazer algo diferente. E na verdade não és tu que estás a ser rejeitado, és simplesmente tu a crescer num ambiente onde não há crescimento. Então, quando tu cresces, mas estás num ambiente onde as pessoas focam sempre na mesma coisa, não és tu que estás a ficar excluído, simplesmente tu não te estás a colocar num lugar onde tu és realmente valorizado. E se tu pensares bem, isto acontece com tantas coisas na nossa vida, o teu valor vai ser sempre diferente dependendo do ambiente onde tu estás. Então não tenhas medo de ser gozado, não tenhas medo de ser rejeitado ou excluído, do que quer que seja, se for para ir de encontro àquilo que tu realmente queres. O pior que pode acontecer é não dar certo, voltares a levantar-te, voltares a limpar as lágrimas e continuares num caminho. Porque a realidade é que as pessoas que têm sucesso já tentaram e já falharam muito mais vezes do que outros sequer tentaram fazer. Entendem? E é só esta a diferença. Então, isto não serve só para o nosso negócio, isto serve para qualquer coisa que tu queiras fazer na tua vida. Independentemente daquilo que tu queres fazer, do negócio que queres abrir, da ideia inovadora que tu tens, daquela ideia que é simplesmente, está simplesmente aqui na nossa mente e tu falas com um amigo e o teu amigo diz tipo: Oh mano, por amor de Deus, isso não funciona, ou o que é que estás a dizer? Esse negócio não faz sentido nenhum. O que quer que seja. Não deixes que o barulho exterior afete aquilo que tu queres realmente fazer, porque se está na tua mente, tu podes ter na tua realidade. Então, se nós pensarmos sobre isso, eu já não tenho medo de ser gozado, de ser excluído, de literalmente afastar-me de certas pessoas porque eu estou a crescer. Aquilo que tu tens de fazer é simplesmente aceitar, ok, aquilo que está a acontecer agora, independentemente daquilo que acontece à tua volta, aceita a tua ideia como realidade e quebra essas crenças limitadoras, ok? Porque muitas vezes aquilo que nós temos na nossa vida são simplesmente ideias que nos foram sido feitas e ditas toda a nossa vida. Então pensa, muitas vezes quando estás na escola, a tua professora simplesmente porque whatever, é uma professora e às vezes elas dizem isso, ela vai chegar e vai dizer que tu não estás a ser inteligente a dizer isso, tu és burro, tu tens que estudar mais, tu demoras mais a aprender do que as outras pessoas. Às vezes os nossos pais dizem-nos coisas que não são tão positivas. Às vezes tens ou aquelas pessoas que supostamente são amigas ou colegas da escola a dizer que estás mais gordo, ou que estás mais magro, ou que isto, ou que aquilo, ou que a tua cabeça é muito grande, o que quer que seja. A realidade é esta: estas crenças limitadoras estão na nossa vida porque um dia foram construídas por alguém. Ou seja, aquilo em que tu realmente crês, na verdade, foi simplesmente algo que aconteceu na tua realidade e que tu assumiste como verdade para ti. Então, se tu pensares bem sobre isto, tu podes literalmente deixar essas crenças limitadoras estarem a limitar-te como estão e começar a pensar de uma maneira diferente. Tu podes mudar o teu paradigma. Ok, Vera, como é que eu faço isso? Tu tens que garantir que tu vais conseguir deixar para trás e perdoar a desilusão que algumas pessoas te deixaram, por exemplo. Se tu queres realmente evoluir, tu não podes estar preso ao passado, nem preso ao futuro, na verdade, tu tens que aproveitar o momento presente. Então tu tens que pensar genuinamente, ok, algumas pessoas, se calhar, não foram corretas comigo. Algumas pessoas, se calhar, não fizeram aquilo que elas disseram que iam fazer. Algumas pessoas prometeram mundos e fundos e, na verdade, só me deixaram aquém daquilo que elas diziam. Algumas pessoas mostraram que nós íamos ver uma vida assim, ou que iríamos ser amigos para sempre, ou que íamos construir coisas gigantes juntos e hoje já não estão cá. Let go. Se tu deixares ir, se tu realmente não estiveres a preocupar com isso, se tu perdoares, ok? É literalmente isto, forgive and forgot. Se tu realmente estiveres tranquila contigo própria e perdoares as pessoas que se calhar te falharam, tu vais simplesmente deixar ir. E esta é a verdade, é, ok, se eu ficar só com isto constantemente na minha cabeça de isto aconteceu, esta pessoa fez-me isto, tu estás a vibrar tanto nisso que tu não estás a deixar-te a ti progredir. Então tu tens que resolver isso na tua vida, independentemente se é falares com a pessoa, se é fazeres o teu perdão interior, se é realmente falar sobre isso com alguém, whatever, não interessa, mas a partir do momento em que tu perdoas aquela pessoa, tu vais deixar que a desilusão que ela te deixou vá com ela e tu vais literalmente conseguir quebrar essa crença e avançar. Além disso, tu tens que deixar para trás o medo de expor a Gifu, por exemplo, falando agora daquilo que nós fazemos, com a edificação que ela merece ter.
Tu tens que deixar de lado o medo e o preconceito de que as pessoas acham que um negócio não funciona. Tu tens que deixar de lado o medo e o preconceito de que aquilo que é o digital, não é bem assim. Tu tens de deixar de lado o preconceito das pessoas dizerem que só aqueles que estão cá há mais tempo é que fazem mais dinheiro. Tu tens de deixar de lado o preconceito das pessoas de dizerem que o online funciona para outros porque eles tiveram sorte, mas para ti não funciona porque, tu não vais assim num lugar tão bom. Tens de deixar isso de lado, porque a realidade é que essas crenças que essas pessoas te dizem são simplesmente aquilo em que elas acreditam e que por consequência estão a passar para ti. E porque é que elas acreditam nisso? Sabes porque é que isto acontece? Porque elas realmente acreditam que elas próprias não são capazes de o fazer. E por isso vão tentar colocar na tua mente a ideia de que tu também não és capaz de o fazer, porque elas sabem que não são capazes. E é sobre isto. Muitas vezes, aquilo que elas te dizem, aquilo que elas acham que é sobre ti, é sobre elas mesmas, é um espelho. Lembra-te o que nós falámos na última aula, ok? Aquilo que acontece é que aquilo que tu és é um espelho para aquilo que o mundo vê. Então, muitas vezes, essas pessoas, quando te passam essa ideia, é simplesmente porque elas próprias sabem que não vão conseguir, sabem que nunca farão mais se calhar do que trabalhar para alguém e está tudo certo, mas sabem que nunca vão realmente conseguir, se calhar, evoluir como elas um dia pensam que conseguem, e por isso elas vão tentar colocar-te a ti numa posição limitante ao ponto de fazer acreditar que isso não funciona. Independentemente de qual seja o negócio ou o projeto que tens na tua mente ou aquilo que queres alcançar. As pessoas fazem isto. E muitas vezes elas acham que é o mais correto, porque acham simplesmente que tu vives numa realidade que não faz sentido para elas, mas tu não precisas ser compreendida por essas pessoas. Tu precisas de estar em ambientes onde tu realmente vais crescer. E deixa-me dizer-te isto: se tu estiveres em ambientes de crescimento, não há ninguém lá que te diga que tu não és capaz de fazer algo. Porquê? Porque essas pessoas são loucas o suficiente como tu para acreditar que tudo aquilo que tu vês aqui, tu podes ter aqui. É tão simples quanto isto. Por último, mas não menos importante, uma das crenças limitadoras que nós mais temos, os nossos pensamentos negativos. Se tu garantires que deixas para trás os pensamentos negativos, que te fazem consequentemente sentir coisas negativas e consequentemente procrastinar, tu vais realmente conseguir prosperar em algum momento da tua vida. Isto também vai de encontrar aquilo que nós falámos, acho que já foi há 2 aulas atrás. Isto é um círculo vicioso. Se eu não faço as coisas que eu me proponho a fazer ou que eu digo que vou fazer, eu vou ter pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vão me fazer ter atitudes negativas, porque eu vou estar desmotivada, porque eu não vou querer levantar-me, porque eu vou querer só estar dentro deste círculo vicioso e, consequentemente, eu vou procrastinar. Essa procrastinação vai-me fazer sentir culpa, vai-me fazer sentir frustração, vai-me fazer sempre dentro do mesmo círculo vicioso. E a realidade é, tu mantens-te simplesmente nesse lugar e tu mantens-te aqui a construir para ti mesma uma crença limitadora de que tu não consegues, não por tu não conseguires, mas porque o teu pensamento negativo faz-te sentir coisas negativas e mantém-te no mesmo lugar. Então, se tu olhares para estas três coisas, e eu aposto que das várias pessoas que nós temos nesta chamada hoje, eu aposto que tu sentes alguma delas, ou já sentiste em algum momento, ou tu ainda não conseguiste perdoar alguém do teu passado, que de alguma forma te desiludiram, ou tu ainda tens algum tipo de receio de expor o negócio que tens nas mãos porque há um julgamento por trás que as pessoas podem ter, ou tu simplesmente baseias a tua vida em pensamentos negativos que te fazem sentir coisas negativas e que por isso tu procrastinas. Se tu estás num destes lugares, deixa-me dizer que não tem de focar por aqui. Tu podes realmente mudar a tua realidade. Porquê? Porque tu vais quebrar esse medo. Tu vais avançar para a tua realidade. Tu vais avançar para aquilo que tu queres para ti. Ok? E lembra-te sempre, isto acontece muitas vezes, a que eu acabei de dizer há pouco, por aquilo que nos acontece no nosso passado, pela forma como às vezes as pessoas da nossa volta nos fazem sentir. Ok? Tão simples quanto isto. Facto, já senti os três, sem dúvida. Obviamente, as pessoas que estão cá há mais tempo já sentiram os três de alguma maneira, de algum momento, e vocês não têm noção do quão parva eu achava que eu era. Agora, claro. Agora eu olho para trás e eu penso, fogo, quão parva eu fui por realmente deixar isto acontecer e eu estagnei-me em mim própria, deixei-me constantemente no mesmo lugar, porque eu simplesmente tinha medo de fazer algo. E vocês não sabem, mas deixa-me dizer-te, alguém que já tem 5 anos de experiência, se eu pudesse voltar atrás, né? Se o arrependimento me matasse, é a expressão que se costuma utilizar, 100% que eu iria mudar isso, porque isso manteve-me estagnada durante algum tempo naquilo que não era suposto acontecer, não era aquilo que eu queria para mim, simplesmente porque eu deixei estas crenças aumentarem, estas crenças tomarem conta de mim. E lembra-te, isto acontece porque tu foste moldado por alguém anteriormente e o teu
O teu subconsciente não vai conseguir separar aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Então, se alguém te dizer que tu és burra, se alguém te disser que tu não vais conseguir fazer isto, se alguém te disser que é demasiado para ti, se alguém disser que tu não és suficiente, adivinha o que é que vai acontecer? O teu subconsciente vai acabar por ter aquilo como realidade, vai acabar por levar aquilo como uma realidade para ti. E o que eu te vou dizer a seguir vai poder ajudar-te a resolver qualquer uma destas crenças limitadoras. Então, aquilo que tu tens que fazer é simplesmente colocar a tua crença num nível tão alto, porque tu sabes quais é que são os teus objetivos e que estão bem definidos, porque tu sabes realmente onde é que tu queres ir. E quando tu colocas essa crença tão alta, tu vais contrariamente fazer o que acabámos de falar. Ou seja, nós acabámos de falar sobre algumas crenças limitadoras, algumas crenças que muitas vezes nos mantiveram no mesmo lugar. A partir do momento em que tu colocas a tua crença alta, tu vais pensar exatamente o inverso. Tu vais pensar que tu és capaz de fazer tudo aquilo que tu quiseres, que tu és capaz de alcançar o maior patamar dentro daquilo que tu fazes hoje em dia. Tu vais achar e vais realmente acreditar que és capaz de alcançar 1 milhão ou 1 bilhão de euros a fazer o negócio que fazes ou na tua empresa. Tu vais acreditar de que nada do que aparece à tua frente é impossível, simplesmente porque tu elevaste o teu nível de crença tão alta que ninguém te pode parar. E como é que isto acontece? Como é que eu posso realmente passar de alguém que tem crenças limitadoras a um nível de clareza e de crença mental gigantesca? Tu vais ter que moldar e que realmente treinar a tua mente neste sentido. Se tu não o fizeres, nada vai mudar. Os próximos 5 anos não vão ser diferentes se tu te mantiveres a fazer o mesmo que fizeste nos últimos 5 anos. Isto é a primeira coisa que tu tens de saber. Ok? Então, para tu realmente alcançares aquilo que queres, tu tens que fazer algumas mudanças na tua mentalidade agora. Ok? É impossível ter um nível de crença elevado se tu não tens os teus objetivos bem definidos. Ok? Então, ganha clareza. Clareza é poder. Tu tens que saber para onde é que tu queres ir. Ok? Para onde é que tu vais? Com quem é que tu vais? Como é que tu vais? Ok? Isto é importante. Tu tens que saber aquilo que tu queres, porque a partir do momento em que tu saibas aquilo que queres, tenhas objetivos bem definidos e que tenhas uma crença elevada, tu vais alcançar um nível de abundância extremo, ok? E aqui nós falamos de um conceito simples, que muitos de vocês já ouviram, talvez outros não, ok? Eu quero saber se tu já ouviste um conceito que se chama flow state. Já alguma vez ouviste falar sobre isto? Bora colocar aqui na chat, pessoal. 222, tu já ouviste falar de flow state? Estado de flow, né? O que é flow? É literalmente tu estares num estado de tipo de tranquilidade, de paz, de abundância. Bora, deixa-me aqui se tu já ouviste falar. Ok, o Fred já ouviu falar, incrível. Ok, temos aqui alguns 222. Às pessoas que não estão a colocar o 222, eu calculo que é porque tu ainda não conheces este conceito, ok? Flow state é nada mais, nada menos o lugar de tranquilidade, de pacificidade, de tu estás realmente numa leveza gigante. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque tu chegaste ao nível e à frequência dos teus objetivos. Então, a partir do momento em que tu alcanças um nível onde os teus objetivos estão, tu alcanças este mesmo lugar. Para tu que possas perceber da melhor maneira, eu vou fazer aqui muito rapidamente no meu ecrã um pequeno desenho para que tu possas entender, ok? Com as minhas mãos, claramente. Então, imagina isto: tu estás a vibrar nesta frequência, ok? Tudo na nossa vida são frequências, lei da vibração é algo que tu vais também poder aprender sobre. Eu vou-te passar um vídeo super interessante sobre isto, mas tu estás a vibrar nesta frequência aqui, ok? Todos nós somos frequências. A frequência mais alta em que tu podes vibrar é amor, é gratidão. A frequência mais baixa em que podes vibrar é culpa, ok? Então, nós estamos tipo aqui, nós não estamos, obviamente, na frequência mais baixa, nem estamos na mais elevada, mas esta é a nossa frequência, ok? Se tu pensares, por exemplo, num telemóvel, é literalmente isto. Quando tu ligas para alguém, os vossos telefones conectaram-se na mesma frequência e por isso estás a conseguir conectar com aquela pessoa. Então tu vives aqui. Mas os teus objetivos, o 1 milhão de euros que tu queres, os 6 dígitos em trading que tu queres, a equipa de, sei lá, 5 mil pessoas que tu queres, o maior cargo no teu trabalho que tu queres alcançar, tudo isto está aqui, ok? Porque são coisas, são objetivos definidos que tu tens e que estão realmente ali. Então, tu estás a vibrar nesta frequência, mas o milhão que eu quero é uma frequência de abundância gigante que eu um dia quero alcançar, então ela está aqui em cima. E aquilo que vai acontecer é que a minha frequência não bate com a dos meus objetivos, certo? Eu estou a vibrar aqui, os meus objetivos estão a vibrar aqui, então é uma vibração mais alta daquela onde eu estou.
Flow state é nada mais, nada menos de eu conseguir ter uma crença tão alta, de eu realmente ter os meus objetivos bem delineados, de eu realmente afirmar para mim própria, não ter crenças limitadoras e eu perceber que eu posso sim alcançar tudo o que eu quero na minha vida, que eu vou passar daqui para este nível. E a partir do momento em que eu vibro neste nível, não porque eu já tenho, mas porque eu primeiro sinto para depois ter, eu primeiro vou sentir-me de uma maneira para depois poder alcançar, como eu já fiz isso acontecer para mim, de repente adivinha, eu já estou a vibrar na mesma frequência que os meus objetivos. Quando isto acontece, eles vão unir. Certo? Tal como dois telemóveis, um a ligar para o outro, eles vão unir-se na mesma frequência. Então, quando eu realmente acredito que sou capaz, quando visualizo diariamente, quando afirmo diariamente, quando tudo está a fazer sentido na minha mente e os meus objetivos estão aqui e eu já estou a vibrar na mesma frequência porque eu vou ser e sentir antes de ter, isto vai acontecer. Eu vou alcançar os meus objetivos e eu atingi um lugar de flow state. Então eu estou em paz, eu estou tranquila, eu estou a vibrar numa gratidão gigante, eu estou a vibrar naquilo que, uau, eu nunca achei que me poderia sentir assim, porque um dia eu delineei objetivos, eu tive a minha crença suficientemente elevada, eu quebrei as minhas crenças limitadoras e eu consegui alcançar aquilo que um dia esteve apenas na minha mente. E isto é por isto que é importante teres uma clareza gigante de saber para onde é que tu vais, com quem é que vais, para onde tu vais. Ok? E se tu pensares não só no nosso negócio, mas qualquer outra coisa, aquele patamar de CEO, aquele milhão que tu queres, o poder alcançar uma equipa de 500 pessoas, seja, isto são provas vivas de poderes viver em abundância. E se tu pensares em tudo na nossa vida, nós fomos feitos para viver em abundância, não em escassez, certo? Servirmos milhares leva-nos à grandeza. Ok? Então, aquilo que tu tens que saber é que tu podes sim viver em abundância se tu estiveres disposto, não só tu próprio a fazer este exercício, mas quantas mais pessoas tu puderes impactar à tua volta, mais isso irá acontecer. Não é à toa que eu faço um negócio de network marketing, porque eu sei que enquanto eu me mantiver no terreno, na indústria, milhares de pessoas serão impactadas. Eu não preciso as impactar a fazerem 1 milhão, eu preciso as impactar ao ponto de elas terem informação como esta. Porque a verdade é que muita gente morre e nem sequer sabe que isto existe desta maneira, que as coisas são feitas desta maneira. E que podem realmente trabalhar isto. Então, quando alguém te diz que tu podes ter tudo o que tu quiseres, é real, ok? A pessoa não está a mentir. Ela está a ser real contigo. E se nós agora pudermos, então, aqui simplificar tudo já que estivemos a falar até agora. Em primeiro lugar, tu tens que ter a crença certa, ok? Mantém a crença certa. Ok, qual é que é a crença? Depende, quais é que são os teus objetivos. A crença vai de encontro àquilo que tu queres alcançar. Vera, até abril, até à convenção de abril, eu quero poder estar no palco, eu quero poder ter alcançado o patamar de Elite 1000, por exemplo. Ok. Então, os teus objetivos é tu conseguir alcançar um Elite 1000, conseguir estar a impactar X pessoas. Então, esta vai ser a tua crença, ok? Tu vais ter que afirmar isso com regularidade. A tua crença vai te dizer que tu vais ter Elite 1000 até à convenção. Vera, eu quero até a mesma altura, até à convenção de Abril, eu quero alcançar, pá, 5 dígitos na minha conta de trading. Ok, excelente crença. Então, esse é um dos teus objetivos, é isso que tu vais começar a afirmar, que tu já alcançaste esses 5 dígitos na tua conta de trading. Ok? E aquilo que tu vais ter de fazer é literalmente isto, é afirmar. Afirmar não como se um dia eu vou ter, um dia eu vou alcançar os 5 dígitos. Não, tu vais afirmar no tempo presente. Porque, mais uma vez, o teu subconsciente não separa a verdade da mentira. Perdão, e se não separa a verdade da mentira, ele não vai saber se é verdade ou não, certo? Então tu vais te permitir a ti próprio mentir durante uma certa altura. Ok? Isto leva-nos aqui ao número 2. Como é que eu posso fazer para me tornar como aquele que me ajudou? Como é que eu posso fazer para um dia me tornar como um dos meus mentores? Como é que eu posso fazer para um dia chegar a um patamar de uma das pessoas que realmente esteve lá para mim? Talvez tu estejas agora aqui nesta chamada e quando eu falo da pessoa que me ajudou, um nome te venha à mente. Ok? Talvez seja a pessoa que mais está ali back to back contigo, talvez seja a pessoa que te trouxe até aqui e que realmente te ajuda em tudo aquilo que tu precisas, talvez seja alguém que já está há anos dentro desta indústria, talvez seja alguém com quem falas todos os dias ou alguém que tu só vês no YouTube, ok? Eu quero que tu entendas isto.
O teu mentor pode ser muita gente. Pode ser, para mim, por exemplo, eu tenho mentores como Bob Proctor, ok? Como Jim Rohn, pessoas que eu nunca tive o gosto de conhecer na minha vida, infelizmente, ok? E eu sei que há pessoas que conseguiram um dia ver Bob Proctor ao vivo, ok? Eu não fui uma dessas sortudas, mas Bob Proctor e Jim Rohn são dois dos meus mentores. Além deles, eu tenho outros mentores com quem eu falo com regularidade, são aqueles que me ajudam quando eu mais necessito, como por exemplo um Rogério Santana, como por exemplo um Luís Pilo, que está aqui nesta chamada connosco. Eles são pessoas o quê? Que de alguma maneira me fizeram chegar a um sítio onde eu hoje estou. Então eu tive a percepção de poder chegar e dizer, ok, como é que eu me posso tornar como aquele que me ajudou? Ok? E agora pensa, tu tens que, antes de mais nada, como é que eu posso fazer para me tornar como aquele que me ajudou? Eu tenho de acreditar. E isto é a chave. Felizmente consegui assistir ao Bob Proctor em Londres em 2020. Percebem, pessoal? É sobre isto. Bob Proctor é um dos meus mentores a partir do YouTube, porque ele deixou um legado gigante e temos pessoas que conseguiram vê-lo ao vivo em algum momento, ok? Em 2020, quando foi a Convenção de Londres, eu ainda nem sequer estava no negócio, então eu nem sequer whatever, sabia quem ele era. Eu lembro-me de, quando eu comecei a ouvi-lo, eu ficar genuinamente triste quando eu soube depois que ele faleceu, ok? Eu lembro-me de estar a ouvir Jim Rohn e eu lembro-me de estar genuinamente triste quando eu percebi que ele já nem era vivo. Eu fiquei tipo, como assim eu estou a estudar alguém que já nem está neste mundo? Porque eu sonhava com um dia poder vê-lo, o mesmo com Bob Proctor. Ok? Então percebam, porque são realmente pessoas incríveis que vocês não conhecem. Aconselho vivamente a que vão conhecer. O vídeo que eu vos vou deixar é de Bob Proctor, ok? Mas isto para vos dizer o quê? Que para tu te tornares como aquele que te ajuda, tu tens que acreditar em primeiro lugar. Quando me dizem que o difícil deste negócio é fazer apresentações, é prospectar, o difícil deste negócio é conseguir ser consistente em trading, é difícil de eu conseguir realmente fazer dinheiro. Pessoal, isso não é. Isso é o mais fácil dentro deste negócio. Sabes o que é realmente difícil? É tu acreditar genuinamente que tu és capaz. É quebrares as crenças limitadoras que tu tens na tua vida. É garantir que vais criar uma nova crença para ti próprio e permitir-te a ti próprio acreditar o suficiente de que tu és suficiente para. É tu acreditar genuinamente que tu um dia vais alcançar. E eu pergunto-te agora isso. Tu acreditas genuinamente que tu vais alcançar um dia os 6 dígitos, 7 dígitos em trading? Tu acreditas realmente que um dia vais conseguir chegar a uma equipa de 500, 1000, 2000, 5000 pessoas? É porque isto é muito giro nós falarmos sobre isto. É muito giro nós de vez em quando afirmarmos para nós próprios que as coisas vão acontecer. Mas o quanto é que tu acreditas nisso? Porque se há 1% de dúvida, as coisas não vão acontecer para ti, deixa-me que te diga. Ainda tu tens que te treinar a acreditar tanto nisto que não há nada que te possa fazer ter dúvida de que isto é para ti. Ok? E como é que tu treinas isto mais uma vez? Treinando a tua mente, ok? Afirmando no tempo presente, porque a tua mente não distingue aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Então, o quanto mais tu falares no presente, mais a tua mente vai achar que é real. O teu subconsciente vai associar aquilo como realidade. Então tu afirmas, eu sou tão feliz e grata agora que... E o teu objetivo, ok? Como foi para ti lidar com uma equipa de 80 pessoas pela primeira vez? Na verdade, eu já tinha uma equipa maior do que 80 pessoas quando eu alcancei o meu patamar de Elite 2000. Ou seja, embora Elite 2000 sejam 80 pessoas, eu já tinha antes disso uma equipa de 150. Simplesmente, lá está, não estava suficientemente equilibrada, pronto, whatever. Agora, para mim, eu vou-te ser sincera, não foi tão difícil assim no sentido em que eu não treinava as 80 pessoas, eu treinava a minha liderança, eu treinava as pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalhava com o Léo, com a Sofia, com o Fred, e isso fazia com que eu conseguisse gerir tudo de uma forma muito mais fácil. Mas eu acreditei genuinamente, primeiro, antes de o alcançar, que eu era capaz de o fazer. Porque eu própria tinha uma crença limitadora, que era, ok, estamos a falar de um Elite 2000, ok, Elite 2000 são $2000, só com esta indústria. Ok, que na verdade, se olharmos para fora, não é assim tanto. Mas pessoal, bora ser honestos, para Portugal, $2000 com um negócio que nem é tradicional e que as pessoas muitas vezes acham que é, oh meu Deus, não é? Para mim, eu nunca tinha ganho $2000 no meu trabalho. Eu trabalhei tanto tempo em hotelaria e $2000 nunca tinha sido algo que eu tinha alcançado. Então, para mim, não era as 80 pessoas, era o que vinha com isso. Era a crença de: será que eu consigo, sem ser num trabalho tradicional, alcançar um rendimento de $2000 por mês? Isto foi o que foi a crença, e por isso é que eu demorei tantas vezes, tanto tempo a alcançar. E o Luís está aqui, não me deixa mentir, quantas vezes eu estive perto do Elite 2000? Muitas vezes. Então, na verdade, não foi o tantas pessoas em si, foi eu acreditar que eu era merecedora de ganhar $2000 por mês, e mais do que isso,
liderar as minhas pessoas o suficiente para as fazer acreditar também. Porque se eu não acreditava que eu era merecedora disso, como é que eu iria ajudar alguém da minha equipa a um dia conseguir acreditar que ele era merecedor de? Como é que eu poderia acreditar que ele iria alcançar o Elite 2000 se eu não sentia que eu era capaz de? Certo? Então, muitas vezes a nossa crença, a forma como nós lidamos com limitações, a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia, o acreditar, vai afetar consequentemente as nossas pessoas. Para ti são as 80 pessoas. Fred, deixa-me dizer-te, enquanto tu tiveres essa crença, sem tu te aperceberes muitas vezes, direto ou indiretamente, tu estás a afetar outras pessoas. Estás a afetar os teus líderes. Porquê? Porque como é que eles vão acreditar se tu próprio não acreditas que é possível? E agora tu tens que pensar, ok, porque 80 pessoas? O que é que está por detrás disso? Será que é mesmo as 80 pessoas ou são os 2.000 dólares que estão associados às 80 pessoas? Será que são 80 pessoas ou é o receio de como é que eu vou liderar 5 ou 6 ou 7 elites, nananã, para eu um dia conseguir chegar às 80 pessoas? Tu tens que fragmentar isso, ok? De uma forma mais simples. E isto é uma conversa para uma outra altura, mais se calhar entre nós os dois, mais de liderança nesse sentido. Eu poderei depois falar um bocadinho contigo sobre isto, mas independentemente do ponto onde tu estás, independentemente se tu estás neste negócio, se tu não fazes este negócio, porque nós temos pessoas aqui fazem agir fogo, outras que não. Aquilo que eu quero que tu entendas é que para, independentemente daquilo que seja a tua vida, tu tens que acreditar, ok? Antes de querer alcançar, tens que acreditar que é possível. Porque se tu não acreditares, as coisas não vão mudar, ok? Então, em primeiro lugar, C. Ser a pessoa que tu queres ser antes de alcançar os resultados que essa pessoa tem. Ser a pessoa que já fala como alguém que já é milionária. Ser a pessoa que já anda como a pessoa que já é milionária. Ser a pessoa que se veste como aquele que é milionário, porque tu tens que ser antes de ter, certo? Ser, ser, para alcançares a mesma frequência, para depois teres, para te conectares em flow state com os teus objetivos. Lai, mente-te a ti próprio. Em que sentido? Afirma coisas que durante uma altura não são realidade para que o teu subconsciente acredite nisso e não no contrário. Tantas pessoas que dizem, epá, sou tão burra, epá, fiz isto errado, epá, não consigo fazer isto, epá, não sou boa a decorar nomes, epá, não consigo levantar-me cedo. Tu estás literalmente a dizer isso para ti e tu estás a fazer o teu subconsciente acreditar nisso. Parabéns! Tu estás no lugar onde tu mereces estar exatamente por isso. Porque tu estás a dizer isso a ti e o teu subconsciente, ok, é isto que ela é. Então tu tens que te mentir a ti próprio durante um tempo, ao ponto de tu perceberes, ok, eu vou-me mentir de uma forma positiva para eu realmente alcançar aquilo que eu quero. Então a tua frase vai ser: eu sou tão feliz e grata agora que. Porquê? Porque é o tempo presente. E o teu subconsciente vai começar a colocar sentimento naquilo que tu estás a dizer, porque ele está a acreditar que é real. E quando ele acredita, tu colocas sentimento, tu atrás. Então tu vais começar a acreditar, tu vais começar a afirmar, tu vais começar a mudar a tua mentalidade de uma maneira que tu vais dar por ti a pensar, não há nem 1% de dúvida que eu vou alcançar este patamar. Fred, não há nem 1% de dúvida que tu vais alcançar as tuas 80 pessoas. Tu tens que afirmar isto com tanta confiança, ok? Com realmente ao acreditar o máximo que sim ou sim ninguém pode tirar isso de ti. E por último, não menos importante, live. Vive. Ok? Vive o momento. Vive a tua jornada. Vive o teu processo de realmente tu te tornares a pessoa que tu queres ser, de realmente seres o mentor que tu queres um dia ser, de impactar as vidas que tu queres impactar, de impactar a tua família e a pessoa que tu és. Vive o processo que é tu olhares para ti da pessoa que tu és agora e um dia olhares para a frente e pensares, uau, a transformação que eu tive. Permite-te a ti próprio usufruir do processo, porque se tu não gostares do processo, se tu só te apaixonares pelos resultados, as coisas não vão acontecer para ti. Tu tens que apaixonar pelo processo de transformação, de estares disposto a realmente perceber que, ok, a Vera de antes morreu para que a Vera nova nasça. A Vera que é líder, a Vera que se desenvolve, a Vera que realmente tem objetivos grandes, a Vera que sim ou sim um dia vai alcançar algo que ninguém à sua volta acha que é um dia possível, porque eu sei, porque eu sou crente em mim o suficiente para saber que isto é a minha realidade. E agora pergunto a ti, quão crente tu és em ti próprio para saberes que um dia vais alcançar aquilo que tu realmente queres? Quanto é que tu acreditas em ti? Porque é fácil nós agora olharmos para tudo aquilo que já aconteceu de menos bom para nós, ou que eu não consegui, ou isto ou aquilo, mas deixa-me dizer-te algo, que tu já tomaste uma decisão diferente de fazer algo maior para ti. Tu estás nesta chamada agora. É sábado, são 12 horas, qualquer pessoa poderia estar ou a dormir, ou a fazer o que lhe apetecesse, ou a passear, ou no centro comercial. Tu estás aqui. Parabéns por isso.
Reconhece o teu valor. Ok, tu podes ainda não ter aquilo que tu queres ter, mas tu um dia já estiveste menos bem e tu estás aqui agora porque tu foste forte o suficiente e acreditaste o suficiente para estar aqui agora. Então, parabéns a ti por isso. Parabéns por nunca teres desistido. Parabéns por todas as portas que se fecharam, mas tu abriste uma janela. Porque é isso que faz a pessoa forte em termos de mentalidade suficiente para ter sucesso na tua vida. Ok? Então, parabéns. Porque tu já alcançaste mais do que muitas pessoas um dia alcançam na sua vida. Ok? E por último, mas não menos importante. Ok, Vera, como é que eu então agora, que já sei como é que eu posso lidar com as minhas crenças, como é que eu realmente posso então tornar-me um líder para ir ao próximo nível? E quando eu falo de liderança, eu não falo de liderança só no nosso negócio, falo de liderar em qualquer área da tua vida, mais uma vez, porque em tudo aquilo que tu fazes, tu tens que ter uma postura de certa forma de liderança, certo? Em qualquer coisa na nossa vida, nós temos que saber liderar. Liderar a nossa casa, liderar muitas vezes uma relação, ok? Liderar, se tiveres uma equipa, liderar no nosso trabalho, ok? Liderar nem que seja a minha consciência, a minha disciplina. Eu tenho de ser líder de mim mesma para me disciplinar diariamente. Então, as quatro características que tu tens que ter enquanto líder para poderes ir a um próximo nível, em primeiro lugar, caráter, ok? Sem caráter, deixa-me dizer-te, nada vai acontecer. Muitas pessoas muitas vezes falam sobre que este líder é tão bom, ou que isto acontece, ou que ele tem uma energia isto e aquilo, ok, mas o caráter da pessoa vai ditar por onde é que ele vai. As coisas boas vão construir muitas vezes a tua carteira, mas as coisas menos boas constroem o teu caráter. As falhas constroem o teu caráter. Os dias menos bons constroem o teu caráter. É por isso que tu, nessas alturas, tens que aprender a dobrar. Então, o teu caráter tem que estar realmente num ponto de, ok, eu tenho bons valores, eu sei como é que eu sou feita, eu sei como é que eu lido com certas coisas e continuas a aparecer como se fosse um dia normal. Ok? Às vezes em que tu estás num dia não, em que se calhar choraste por alguma coisa aconteceu, mas eu vou aparecer no meu negócio na mesma. Ok? Eu vou ter com a minha equipa na mesma. Vou para esta reunião na mesma. Porquê? Eu tenho o meu caráter bem definido, eu sei aquilo que eu sou, eu sei os meus valores e eu mantenho-me forte. Então, tu estás a construir a pessoa que tu vais ser um dia, que tu já és, na verdade, mas que estás a construir. Ok? Então, tens de ter um caráter de líder forte, tens de ter um caráter de alguém que está pronto para os altos e baixos, que está pronto para realmente lidar com as coisas que vão acontecer, as adversidades da vida e vais-te levantar 30 mil vezes. Ok? Em segundo lugar, ética de trabalho. Pessoas que são preguiçosas nunca realmente irão alcançar riqueza. Ok? Pessoas que procrastinam nunca irão realmente alcançar um ponto de vida que elas realmente querem. Ética de trabalho vai dizer tudo sobre ti. Ok? Quantas vezes é que tu fazes aquilo que tu disseste que te propuseste a fazer? Quantas vezes é que tu foste fiel a ti próprio ao ponto de cumprir com aquilo que tu disseste que ias realmente fazer acontecer? Ok? Quantas vezes é que tu estiveste disposto a deixar coisas que se calhar te iriam dar um prazer momentâneo para conseguir realmente estar num ponto completamente distinto? Quantas vezes? É sobre isto. Ok? Então, pessoas preguiçosas nunca vão vencer. Em que ponto é que tu queres estar? Em que lugar é que tu queres estar? Podes começar por aí. Ah, Vera, mas ok, eu já percebi, uma pessoa preguiçosa não vai vencer, mas eu sinto que sou uma pessoa preguiçosa. Como é que eu posso mudar? Voltamos ao ponto anterior. Afirma. Eu sou tão feliz e grata agora que eu sou a pessoa com a maior ética de trabalho que eu já conheci até hoje. Ok, incrível. Vou começar a afirmar. O teu subconsciente vai começar a associar isso como uma realidade. O que é que era procrastinação, preguiça? Deixaste de saber o que isso é. Porque tu moldaste o teu subconsciente ao ponto de ele realmente se focar naquilo que tu queres que ele se foque. Porque tu controlas, porque tu dominas a tua mentalidade, certo? Porque tudo começa na mente. Então tu não deixas o teu corpo dominar, tu deixas a tua mente dominar ao ponto de tu fazeres aquilo que ela te diz. Ok? Simples assim. Ponto 3. Capacidade de ultrapassar tempos difíceis. Pessoal, uma pessoa que realmente esteja capaz de ultrapassar qualquer coisa que lhe aconteça, tempos menos bons, levantar-se, aparecer, fazer as coisas acontecer, sem dúvida que isso sim é um líder. Ultrapassar as alturas em que só quer se calhar desistir e mesmo assim manter-se firme. E mesmo assim acordar e fazer as coisas acontecer. E mesmo assim manter uma postura tranquila para as pessoas da sua organização. Yeah. Ultrapassar tempos difíceis é uma das maiores chaves. A maior parte das pessoas desiste quando as coisas não estão tão bem. As pessoas não vão parar e não vão desistir de algo quando as coisas estão incríveis. As pessoas param e desistem quando as coisas estão complicadas. Esta é a realidade. Então tu tens que perceber que se tu realmente queres ser um líder que vai a um próximo nível, queres realmente alcançar aquilo que tu queres para a tua vida, porque tudo começa na mente, tu tens que ter isto bem definido, ok?
Quando as coisas estão boas, estão bem, quando as coisas estão bem, toda a gente faz. Quando as coisas estão menos bem, agora é que se vai ver. E eu sou capaz de ultrapassar tempos difíceis. Eu sou capaz de levar mais do que isto, fazer mais do que isso e voltar ao auge. E alcançar muito mais. E sabes qual é que é a parte boa? É que quando as coisas ficam difíceis, pelo menos tu não começas do zero. Porque agora já vais começar com experiência. E antes tu não tinhas, mas hoje tu tens. E por isso tu já estás melhor do que qualquer outra pessoa. Por último, e não menos importante, personalidade agradável. Quando eu falo de personalidade agradável, é alguém que consegue empatizar. É alguém que consegue realmente ser camaleão. Ok? Camaleão porquê? Porque é importante que tu consigas comunicar com outra pessoa de forma fluida, ok? Tu consigas empatizar, tu consigas realmente mostrar clareza à outra pessoa, não de forma julgadora, mas sim de forma tranquila. Que te ponhas nos pés dessa pessoa, ok? Que consigas realmente perceber aquilo que ela de alguma maneira está a sentir. Isto vai-te ajudar a tu conseguires alcançar esse nível de liderança máximo, ok? E se tu pensares tudo isto, se vai construir também com base nas crenças que tu já tens tuas, certo? Tudo o que eu te coloquei aqui, das 4 características, tu podes afirmar, mudar as tuas crenças, deixar de serem limitantes e realmente começarem a ser melhores e fazer coisas gigantes para ti. Tu consegues. Sem dúvida que consegues. E quão incrível isto é. Tu conseguires, a partir de agora, moldar a tua mente e fazer tudo aquilo que tu queres para a tua realidade. Então, garanto que tens uma personalidade agradável para realmente conseguires empatizar com as pessoas, ajudá-las a crescer, elas sentirem-se confortáveis contigo e sentirem que contigo elas podem falar, desabafar e tu vais estar lá para as ouvir. Isto é o melhor que tu podes fazer. E quando eu digo ouvir, é ouvir de verdade. Não é ouvir mais ou menos, ok? Ser a pessoa mais interessada e a menos interessante quando falas com alguém, para ela realmente perceber que tu tens ali um senso que a vai ajudar a crescer e que ela vai acreditar em ti de uma maneira. Quando tu falas com confiança, a pessoa tipo nem sequer vai pôr em causa aquilo que tu dizes, porque tu falas com tanta confiança. Tal como eu falo agora, eu tenho a certeza que tu podes alcançar tudo aquilo que tu quiseres na tua vida se tu realmente te propuseres a fazer aquilo que eu te disse nesta chamada. Ok? A moldar as tuas crenças de forma positiva. Um nível de crença que ninguém pode sequer pôr em causa. Ninguém pode sequer abalar o teu nível de crença. E quando isto acontece, quando entra por um ouvido, sai pelo outro e tu realmente fazes as coisas acontecer, tu ganhaste o jogo da vida. E é exatamente aqui que vão estar todas as condições para tu poderes fazer isto acontecer para ti. Ok? Então, mais uma vez, coloca em ti as crenças certas. Lembra-te sempre, crenças são convicções de que a pessoa tem sobre si e sobre o mundo. E lembra-te sempre, ok, de onde é que elas vêm? Tu consegues descobrir as tuas crenças limitadoras se tu te lembrares de onde é que elas estão a vir. Já falei sobre isto. Elas vêm de lugares, certo? Elas vêm do tempo da escola, elas vêm dos nossos pais, elas vêm da nossa educação, elas vêm muitas vezes daquilo que nós ouvimos e o nosso subconsciente molda. Mas tu podes criar um novo sistema de crenças para ti, a partir das tuas palavras, da tua imaginação, das tuas emoções, ok? Aquilo que tu dizes, afirmações, aquilo que tu imaginas, visualização, e emoções, aquilo que tu sentes sempre que tu dizes alguma coisa boa para ti. E eu desafio-te a isto, ok? Eu desafio-te a que tu possas visualizar ao pormenor aquilo que tu queres para ti com uma música, o que quer que seja, e que possas sentir com emoção que tudo aquilo que tu tens na tua mente é realidade se tu realmente trabalhares para isto, ok? Lembra-te, a atração é incrível, mas dentro da palavra atração, tu tens a palavra ação. E se tu não colocares a ação, as coisas não vão acontecer. Mas tu estás a um passo de distância de colocar a ação, de criar um novo ambiente para ti, porque podes acordar amanhã, tomar a decisão certa e tudo vai mudar para a tua realidade. Então, pessoal, da minha parte é tudo. Já são 1h03, entretanto, ok? Não quero demorar muito mais tempo aqui. Obrigada por terem estado aqui nesta chamada até ao fim. Espero que tenham tirado valor para vocês, ok? Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar-me, podem sempre pedir-me, obviamente, alguma ajuda. Fazemos uma chamada, os dois. Falamos um bocadinho sobre isso, ok? Mas lembraste mesmo de que tu és capaz de tudo aquilo que tu quiseres para a tua vida. Não te esqueças disso. Vai com tudo. Afirma, molda as tuas crenças e alcança um nível de crença gigante que ninguém pode abalar. Até já.